Olha, eu já tenho pela linha telefônica o Luciano de Menininha, o Luciano Nascimento, lá de Propriar, foi candidato a prefeito da cidade, é risicultor e lidera aí um grupo de risicultores para que a gente possa ter um panorama da situação aí no Baixo São Francisco. Luciano, bom dia. Natural. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes aí da FAN FM. Meu caro Luciano, qual foi o impacto dessas chuvas no perímetro de plantação de arroz aí no Baixo São Francisco? Narciso, veja, a gente nunca está preparado para uma chuva de 200 milímetros aproximadamente, né? Por mais que a gente esteja com os canais limpos e tudo, mas uma chuva de 200 milímetros é muita água. E no projeto Cotinguiba-Pindoba, que é o DICOP, onde nós coordenamos lá o conselho, eu estou afastado para fazer uns exames, mas o coordenador teve que fazer uma viagem e eu continuo assumindo aqui os problemas. Ainda perdemos assim em torno de 40 lotes de arroz que esses estavam prontos para colher. Houve graças a Deus, aumentou a nossa safra de arroz no DICOP, aumentou a safra de arroz no projeto Betume, e aí com isso houve uma falta de colheitadeiras. E essa falta de colheitadeiras, ela implicou em atrasar um pouco a colheita. A gente não tinha como fazer. Ficamos esperando o pessoal colher lá do Betume, para voltar as máquinas para cá. E aí, infelizmente, veio infelizmente, entre aspas, né, para aqueles que estavam com os lotes maduros. E a gente teve que sucumbir alguns lotes aí, lotes de 3, 4 hectares, com safra excelente. Mas ontem o superintendente da Codevasf esteve aqui, eu tive notícia que hoje o secretário de Agricultura estará por aqui para saber qual é o tamanho do prejuízo e o que pode ser feito. E nós estamos aqui de braços abertos para receber o governo do estado, o governo federal, a Codevasf, o prefeito de Propriar, de Neópolis, aqueles que queiram sentir um pouco da nossa dor e analisar junto com aquelas pessoas que perderam os seus arroz e com o distrito o que é que pode ser feito para que isso não mais aconteça. São problemas que a gente precisa resolver para que possam ser resolvidos ao longo dos anos. Infelizmente, é uma chuva atípica, né? Os canais do projeto não estavam sujos, foi a nossa sorte, não tinha coberto todo o projeto. E aí a gente teve aqueles lotes mais baixos, foram inundados, Narciso. Meu caro Luciano, já há uma expectativa de qual é o impacto desse prejuízo financeiro, qual é o montante que pode ter se perdido aí com esta destruição, com esta impossibilidade agora da colheita desses hectares aí dessa plantação de arroz? Olha, aqui no DICOP, no distrito de Cotinguiba-Pindoba, onde a gente faz parte do conselho, nós perdemos em torno de 40 lotes. Esses 40 lotes variam entre 3 e 5 hectares e que estavam com a produção mais ou menos estimada, vamos colocar assim, em torno de 50 alqueires de arroz por lote. Um alqueire de arroz hoje está em torno de R$500. Então, um lote desse coberto d'água, ele está extremamente perdido, porque o arroz estando maduro, ele cai, ele deita o pé e aí ele fica na lama. E a máquina tem dificuldade de colher. É preciso vir uma máquina com um tipo de rodagem especial, que é com a esteira. Então a gente imagina que a gente calcula aí em torno de 1 milhão, 1.200.000 reais o prejuízo para esses pequenos produtores, que é muito dinheiro para a gente. A maioria desse pessoal não planta financiado pelo banco, faz financiamento próprio. E aí, quando é pelo banco, normalmente tem um seguro, né, Narciso? Mas nesse caso, ele não tem o seguro. Então, ele termina perdendo por completo. Após as visitas de ontem, foi observada alguma área que possa ainda ter a chance de colheita? Muito difícil, porque, como eu disse, o arroz maduro, mesmo que a água já baixou, a gente passou ontem, viu alguns lotes já com o cacho de fora, mas aí o que acontece? A proporção que a água vai baixando, o arroz vai deitando. E aí vai deitando, e aí cola na lama, e a máquina tem dificuldade de colher, e ele começa a nascer. E ele nascendo, ele perde toda a sua capacidade de ser usado como alimento. Entendeu?
Muito bem. Estamos entrevistando nas primeiras horas da manhã desta terça-feira Luciano de Menininha, que é rizicultor, que lidera aí um grupo de rizicultores no Baixo São Francisco, trazendo para a gente aqui o levantamento do prejuízo que as chuvas trouxeram para os rizicultores sergipanos. Algo em torno de 1,2 milhões de reais em prejuízo com a perda das plantações. Luciano, nós temos pela linha telefônica também o presidente da Codevasf aqui em Sergipe, o Marcos Alves. Marcos Alves, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. Meu caro Marcos, como é que a Codevasf está acompanhando esta situação e que providências podem ser tomadas? Narciso, como o Luciano bem falou, é uma chuva atípica, né? É algo que foge do controle humano e a natureza. Foram mais de 150 milímetros, como o Luciano falou aí, e são 1.500 lotes ao todo entre os projetos de Cotinguiba, Pindoba e Betume. Certo? Esses lotes que o Luciano falou que foram afetados representam em torno de 4% da produção total. E ao ficar sabendo ontem do ocorrido, nas primeiras horas da manhã, nos deslocamos até a região do Baixo São Francisco, acompanhado de Luciano, visitamos as áreas mais críticas lá do Cotinguiba Pindoba. E de pronto emprego, antes mesmo de chegar a impropriar, nós, através da Codevasf, autorizamos a imediata disponibilidade de equipamentos extras para auxiliar na abertura dos canais, na limpeza, na diminuição desse dano. Então está chegando escavadeira hidráulica na região. Entramos em contato com um parceiro de Pernambuco. Está chegando 2 colheitadeiras, Luciano, inclusive uma de esteira, conforme você apontou ontem, para poder ajudar a região aí a diminuir, Narciso e ouvintes, pelo menos um pouco desse impacto. Isso serão providências que estarão sendo tomadas a partir de hoje? Já foram tomadas desde ontem. Desde ontem, perfeito. Desde ontem. Ainda ontem à noite eu conversei longamente com o secretário Zeca da Silva, secretário da Agricultura. Ontem o Luciano passou algumas demandas que poderia minimizar esse dano causado. O Luciano sempre atento aí na região com os produtores do DICOP, com os produtores também do Betume. Ele apontou uma possibilidade do Estado, da Codevasf, está fazendo a doação de sementes e hora de trator, para poder minimizar esse dano na próxima safra, para fazer uma espécie de compensação. Ainda hoje, Narciso, eu vou tentar falar com o governador Belivaldo, que ontem eu não cheguei tarde, já não consegui contato com ele, mas falei com o secretário Zeca, que me garantiu que estaria na região hoje, ouvindo também dos produtores quais as demandas, tentando ver também da forma de ajudar. Então é o governo federal e o governo do estado junto por uma única causa, isso é importante, certo? Eu também vou procurar, Narciso, ainda no dia de hoje, o superintendente do Banco do Nordeste, César, vou procurar a pessoa responsável pelo Banese Agro, para estar levando algum tipo de possibilidade de apoio. Buscar junto às entidades que podem colaborar nesse momento, forma de abrir um crédito suplementar ou complementar, para que na próxima safra esses produtores estejam sendo acolhidos aí no Baixo São Francisco. Muito bem. Meu caro Luciano, você começou sua fala dizendo que houve um atraso na colheita porque o maquinário não chegou. De quem era a responsabilidade de disponibilizar esse maquinário para os agricultores? Responsabilidade nem da Codevasf, nem do Estado. A Codevasf, essas 2 máquinas que o Marcos está falando que devem estar chegando aqui, uma inclusive com a rodagem já transformada para esteira, que é a que possibilita andar na lama, isso normalmente são máquinas particulares. O que aconteceu? A gente não esperava essa chuva, então essas máquinas colheram a parte de arroz do projeto Propriar, colheram o projeto Cotinguiba Pindoba e foram colher são de empresários, e foram colher em Betume. De repente essa chuva vem aqui, quer dizer, ainda tinha máquina na região, não tinha máquina com esteira. Tem máquina com pneu. Essa máquina com pneu, ela não anda na lama, ela anda só no seco. Foi isso que aconteceu. Então a gente estava aguardando chegar uma máquina de um fabricante aqui, que é o Jorge Sat, chegar aqui na região e Fabinho, que a gente chama de Fabinho de Chiquinho, continuar cortando aqui na região ou vir de outro projeto para aqui. E aí foi quando essa previsão de chuva abrupta, assim, no meio da semana, e a gente pensou que não se concretizava, porque a tendência era ser mais para o Alto Sertão, e lamentavelmente ela caiu aqui também. O superintendente veio ontem aqui, rapidamente, e tentou localizar uma máquina dessa de alguém que tem em Alagoas,
e está pedindo que o empresário, como ele lá já colheu, manda para cá. Então, se isso acontecer, se ela chegar hoje, se Deus ajudar que ela chegue hoje, possivelmente podemos salvar ainda alguns lotes. Não é fácil, porque o arroz está molhado, está úmido. Então, quer dizer, o arroz ele é uma planta que ele gosta de água, não no caroço, gosta de água no pé. Ele pegou água no caroço, porque ele foi coberto. Então, Narciso, mas eu acho que o secretário Zeca, vindo aqui hoje, representando o governo, e a gente solicitou ontem, a gente solicitou ao Marcos Alves, que veio com o diretor, o Ricardo, a gente solicitou que ele contactasse com o governo, com a Secretaria de Agricultura, com os prefeitos, o prefeito Neópolis, o de Propriá, o de Telha, o de Ilha das Flores, o prefeito de Brejo Grande. Todos esses lugares são afetados. Não custa nada compensar aqueles que perderam o lote, nós podemos fazer o levantamento, já temos o levantamento, e compensar de alguma forma, via Banco Nordeste, conseguir a semente, via Secretaria de Agricultura, conseguir a hora máquina para arar a terra, passar a rotativa, e o governo do estado, que esse ano doou uma quantidade de semente aqui para os 3 projetos, se ele puder comprar outra remessa de semente, nos mandar, compensa o prejuízo desses produtores que perderam esses lotes, que não são muitos, mas prejuízo em uma região já combalida como a nossa, né, não é fácil. As atitudes estão sendo tomadas, mas a gente sabe que a agricultura ela não se transforma de um dia para o outro, né? Isso tem um tempo de semear e tem um tempo de colher. E esse período leva aí entre 120 e 130 dias. Meu caro Marcos Alves, estas instituições financeiras contactadas aí pela Codevasf sinalizaram positivamente? Já há alguma reunião marcada, uma ação prática para tentar, como você disse, amparar aí estes risicultores? Narciso, eu vou fazer esse contato hoje. Eu cheguei ontem do bairro São Francisco, já durante a noite, não fiz contato com os representantes. Perfeito. Como o Luciano está bem falando aí, Narciso, a importância desse auxílio que a gente dá é tentar minimizar essa dor. Mas, como o Luciano também colocou aí, muito importante, é que esse arroz ele já estava em ponto de colher. Só para você entender, Narciso, os ouvintes, Sergipe vem batendo recorde após recorde, ano a ano, graças a Deus. O bairro São Francisco é um celeiro de muito sucesso na risicultura. Isso se dá por conta da seriedade do trabalho dos risicultores e dos distritos. Então, Luciano, é parte desse sucesso aí do baixo. E esse grande volume, Narciso, para você ter noção, no Betume, por exemplo, a perspectiva era de um limite de 150 lotes plantados e sendo colhidos simultaneamente. Tinham mais de 200. Então, você imagina a capacidade de colheita de 150 não é a mesma de 200. Então, esse retardo na colheita de alguns lotes, como o Luciano bem está falando, essa escassez de máquinas especializadas na região, acarretou nisso. A responsabilidade, como você colocou, e o Luciano bem disse aí, sobre a colheita é de cada produtor, é de cada empresário que fomenta a região. A Codevasf é responsável pelo apoio técnico, pela cobertura financeira de algumas ações que os distritos têm, manutenção de máquinas, auxílio na limpeza de canais. Então, assim, é uma parceria muito salutar e muito promissora que vem acontecendo há 47 anos no bairro São Francisco, e é a função de existir da Codevasf. Ela nasceu no bairro São Francisco, na cidade de Propriá. Foi a primeira sede da Codevasf. E eu queria aproveitar também, Narciso, desde já, agradecer aqui aos técnicos da instituição, da superintendência, que desde o ocorrido estão debruçados em solução, estão buscando essa resposta rápida e está nos auxiliando nesse momento. Então, assim, fico obrigado à equipe técnica, e sem eles também nada seria possível. Muito bem. Meu caro Marcos Alves, quero agradecer a sua participação, espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fam, para você deixar sempre o nosso público ouvinte bem informado. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Narciso, obrigado a todos os ouvintes. Luciano, bom dia para você, e Narciso, feliz ano novo para você e para todos os ouvintes da Fam FM. Muito obrigado, meu caro, para você também. Meu caro Luciano, sobre este assunto ainda dos risicultores, das plantações de arroz, mais algo que a gente precisa informar a população sergipana? Narciso, veja, agradecer a você a atenção, porque dos meios de comunicações aqui, inclusive de Propriá, ninguém procurou a gente para saber o nosso sofrimento. Você teve essa preocupação. Eu lhe agradeço e me coloco à disposição em qualquer momento, a você, ao Gabriel, aí, que contactou com a gente ontem, e para dizer que são coisas atípicas, infelizmente aconteceram.
todo mundo aqui está fazendo a sua parte, né? Mesmo com todo o sofrimento, porque é uma região que vinha ao longo dos anos se deteriorando devagarinho os projetos. A Codevasf mudou o pensamento de ação, passou a ser mais rápida, mais parceira dos produtores na gestão do Marcos. E eu queria dizer a você que o que pode ser feito aqui a gente está tentando fazer, certo? Agora, infelizmente, você vê, derrubaram-se casas. Aqui propriamente nós temos conjuntos habitacionais aí e, infelizmente, prometeram que iam calçar no primeiro dia de gestão e que não estão calçados e que o povo está sofrendo mesmo. Eu estive também no domingo aqui em algumas localidades em Propriá e vi um palmo de lama dentro de casa, 2 palmos de lama. Luciano, vamos fazer... Meu caro Luciano de Menininha, voltando a conversarmos aqui no Jornal da FAM, qual a situação da cidade de Propriá em termos dos impactos da chuva como um todo para os moradores da cidade? Narciso, a situação, Propriá é uma cidade assim, de uma topografia até alta, não é uma cidade que tenha sofrido muito com as chuvas. Sofreu muito o comércio local, porque o comércio estava sujo, e aí a sujeira vai para o bueiro, e o bueiro entope, e aí termina a água subindo e querendo adentrar nas lojas. E algumas ruas que foram recentemente asfaltadas, e que parece que quando o asfalto passou, tapou alguns bueiros também, e houve invasão da água em algumas residências. Então houve muita reclamação. Mas na periferia, tem um conjunto aqui chamado Santo Antônio, conjunto Maria do Carmo. O Maria do Carmo não é tanto, porque tem uma rede de esgoto antiga, mas tem. Mas o Santo Antônio foi feito assim, ao longo dos anos, de forma desplanejada, e houve muita invasão de lama. No domingo cedinho eu fui lá fazer uma visita, porque tem alguns amigos que lá moram, que estavam num sofrimento danado. E depois eu fui cuidar lá do projeto. Mas o impacto não é um impacto de fazer medo a uma prefeitura, ao governo do estado, não. Houve prejuízos. Mas prejuízos sonáveis. A pessoa pega aquela casa que está rachada, o cara que perdeu os seus móveis, o prefeito, a obrigação é ajudar, né? A prefeitura chega perto. A prefeitura agiu a contento, Luciano, para dar assistência aí a essas comunidades? Narciso, olha, eu sou suspeito a falar, porque eu sou adversário do prefeito local. Quando eu estava no conjunto, lá nesse conjunto de Santo Antônio, eu estive lá conversando com o pessoal, assim que eu saí, alguém disse, o prefeito chegou. Bom, se ele chegou, chegou. Agora, quem tem que... Eu fui fazer uma visita aos amigos. Ele tem que agir, né? Fazer os esgotos, procurar pavimentar as ruas, que inclusive nesse conjunto já dizem que tem ruas pavimentadas que nunca viram paralé. Não posso comprovar isso, estou falando aqui o que o pessoal lá diz. E eu deixei sair, o prefeito chegou para lá. Quer dizer, eu fui lá para o projeto onde eu tenho responsabilidade, porque sou coordenador lá do distrito. Eu estou afastado por 3 meses, volto agora em janeiro, e o meu vice-coordenador teve que fazer uma viagem. E aí eu tomei a frente, fui lá ver as máquinas, colocar a máquina para trabalhar, liguei para o Marcos já veio ontem também, já nos arranjou mais uma S90 para a gente ir complementando a limpeza de alguns canais que estavam limpos, mas esse nível de água a gente precisou aprofundar mais para evitar, que a gente não sabia, pode chover ainda. Parece que há previsões de chuva, se não me engano, ontem eu vi aí o Overlan falar que ainda há previsão de chuva em todo o estado. Então, a gente correu atrás para evitar esses problemas. Entendeu? Muito bem. Mas aqui está sob controle. O que houve foi um prejuízo financeiro aí, mais ou menos, aqui no DICOP, que é o Distrito Coatinguiba-Pindoba. Propriá não houve prejuízos. Eu falei aqui com o Crisovan ontem à tarde, que é o coordenador de lá e o Batalhinha, é o diretor administrativo e o coordenador do conselho, e eles disseram que, graças a Deus, aqui no projeto Propriá, que é o que abrange telha, sede e Propriá, não houve prejuízos grandes. Houve uns 2 ou 3 lotes que o pessoal tinha jogado a semente e com a enchente ela pode ter sido arrastada. No Coatinguiba-Pindoba foi que houve assim mais ou menos aí uns 40 lotes perdidos. Neste valor que você já colocou aqui. Mais ou menos nesse valor, é uma estimativa que a gente faz, que tem um lote maior às vezes, que vai produzir 700, 800 ou 7 sacos de arroz, tem outros menores, mas eu tenho certeza que se o secretário Zeca chegar aqui, tenho certeza que o governador Belivaldo não mandou o Zeca vir aqui só para olhar para esses lotes cheios, mandou para vir com alguma solução. O superintendente do Banco Nordeste
Hoje eu vou comunicá-lo que ele é propriaense. Eu não falei com ele ontem porque eu não tive tempo, porque assim que eu saí do lado do distrito, eu tive que também na minha fazenda, que eu estava lá com as lagoas, na hora de perder, das lagoas estourarem. E aí, hoje vou conversar com o César do BNB para a gente juntar esse grupo de produtores que perderam sua safra. Aliás, juntar todos para ver se a gente, a partir de agora, aprende a fazer a plantar, a fazer o plantio com financiamento bancário. Porque aí tem o seguro, bancário, né? Isso, tem o seguro, porque se a gente tivesse o seguro agora, ninguém tomaria prejuízo, né? Perfeito. Não é assim. Luciano, muito obrigado. Faz parte. A vida no campo não é fácil não, viu, amigo? Com certeza. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã. Espaço sempre aberto, viu? Muito obrigado você pela atenção, viu, Narciso? E você é um jornalista que a gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, viu, amigo? Muito obrigado, muito obrigado. Um bom ano de 2022. Forte abraço.